Ontem estava com a família da minha esposa, e aí meu cunhado falou que um jovem de 23 anos, MC, caiu de um prédio, né? Perdeu sua vida. A gente não sabe o que aconteceu, mas são tantas notícias tristes, né? Tantas notícias que têm tentado roubar a nossa paz. E Deus colocou algo no meu coração nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Porque a palavra que gera vida na gente. A palavra que nos transforma, é a palavra que nos molda, é a palavra que gera em nós um espírito reto, é a palavra que é luz para a gente. E ontem de madrugada, já era umas 4h pouca da manhã, eu estava acordado ainda. Ontem foi um dia bem intenso para mim, a gente estava arrumando o apartamento que a gente está morando, então a gente ficou lá o dia inteiro, eu mexendo nos meus livros, a Laiane reclamando. Os livros são os meus tesouros, ninguém toca. E de madrugada eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Minha esposa estava dormindo. E sabe quando Jesus fala com você? Sabe quando a voz dele é clara? E eu ouvi uma pergunta, e é o tema dessa mensagem. A pergunta que eu ouvi no meu coração, lendo um plano bíblico. A pergunta é: posso ter sua atenção? Posso ter sua atenção, Léo? É como o Espírito Santo falasse: eu posso ter a sua atenção? O que tem roubado a sua atenção de mim, Léo? Eu comecei a ficar triste, triste segundo Deus, porque quando Deus fala com você e aponta algo que não está certo, ou seja, algo que está errado, é uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza que gera uma transformação. Então é algo bom, por mais que você fique triste, mas é algo que realmente te transforma, te molda, te muda. E eu ouvi essa voz: posso ter sua atenção? Deus, nessa noite, Ele está perguntando para você: posso ter sua atenção? Posso ter a sua atenção? Mas ao ouvir e depois ao escutar, vocês sabem a diferença de ouvir e de escutar? Ouvir é a habilidade de perceber sons ou informações. Grave bem isso. Ouvir é a habilidade de perceber sons ou informações. Escutar é prestar atenção neles. O diabo ele quer que você só ouça essa palavra. O diabo quer que você não escute essa palavra. Porque quando você escuta uma palavra, você realmente dá toda a sua atenção. Quem aqui já esteve conversando com alguém? Às vezes é um assunto sério, a pessoa pega o celular e mexe no celular, e aí tu fala assim: caramba, cara, estou aqui falando algo sério. Assim, cagou na minha cabeça, literalmente. É muito ruim. É muito ruim quando Deus quer falar com a gente ouve, mas não escuta. A gente ouve, mas não presta atenção. E é uma pergunta para pensarmos. Essa é uma palavra que Deus trouxe firme no meu coração. Me fez pensar no nível de atenção que eu tenho dado ao Espírito Santo. Então a pergunta é: será que realmente temos escutado a voz dele? Será que você tem ouvido a voz do Espírito, escutado a voz do Espírito Santo? Será que a voz do Espírito Santo já entrou no seu coração? Então hoje essa palavra irá nos fazer refletir no nível de intimidade que nós temos tido com Deus. Por quê, Léo? Porque a voz do Espírito ecoa. A voz, ela está aí para quem quiser escutar, não só ouvir. Porque a voz, quando entra, ela traz o céu. E Deus está falando nessa noite: eu posso ter sua atenção? E eu quero que você abra agora a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 7. E você vai entender o porquê dessa pergunta. E eu entendi
o porquê de Deus ter me perguntado isso. Posso ter sua atenção, Léo? Vocês estão sentindo calor, gente? Quem está com calor aí? Eu estava de boa. Gente, depois dá uma baixada no ar aqui, por favor. Jeremias 7. A gente vai ler o verso 13, amém? Profeta Jeremias, capítulo 7, verso 13. Diz assim: mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes. Vou repetir, hein? Deus falando, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido. Pula para o verso 24 agora. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Feche seus olhos. Vou te dar 20 segundos para você pedir para que o Espírito Santo revele a Ele a sua palavra, para que você entenda essa pergunta hoje, para que você reflita. Posso te dar atenção? Posso ter sua atenção? Espírito Santo, essa é a tua palavra, Jesus. E a tua palavra não volta vazia, Jesus. Pai, eu repreendo agora todo demônio, Pai, todo espírito maligno, Pai, que rouba a palavra, Senhor. Pai, hoje pessoas vão escutar a sua palavra. Hoje pessoas vão dar atenção à sua palavra aqui nessa noite. E Deus, essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite, Pai, dos nossos olhos estarem em Ti, Jesus. Essa é uma noite dos céus, Senhor, estarem abertos, Senhor. Porque os mesmos céus que se abriram sobre o Senhor no Jordão, Pai, é a realidade da nossa vida hoje, Pai. Pai, a gente não ora mais para que os céus se abram. Pai, a gente vive debaixo dessa realidade, céus abertos, Senhor. Então, Jesus, muito obrigado, Deus, fala conosco. Amém. Então, ouvir essa pergunta, o que você pensa? Imagine o próprio Deus aqui hoje, Ele chama o seu nome. Ele fala assim: fulano, posso ter sua atenção? Deus aqui hoje, Deus aqui. Fulano, posso ter sua atenção? A gente viu que nesse texto não deu muito certo. Então, o que vamos fazer de diferente? O que eu e você precisamos fazer diferente do que o povo de Judá fez? Porque Deus falava repetidas vezes e o povo não estava nem aí. Ninguém estava dando atenção. Ele chamou-os e ninguém ouviu. O que podemos fazer? A gente pode fazer o que eles não fizeram. E eu acredito que este seja o caminho. Amém? Então, diante dessa pergunta do Espírito Santo para todos nós, posso ter sua atenção? O que eu e você vamos fazer? Primeiro ponto. Nós, Senhor, te daremos atenção. Apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção. Esses versos lidos aqui, tragicamente são tristes, mas infelizmente não incomuns. Estes relatos do Antigo Testamento são enormes bandeiras vermelhas para a gente ter atenção, nos avisando do perigo adiante, quando não damos a Deus a nossa inteira atenção, com todo o coração, mente e força. Aqui Deus revela algo que você não deve fazer. Aqui Deus mostra na sua palavra algo que você pode fazer de diferente, algo que você pode fazer e realmente dar valor à voz dele. Por quê? Porque
Se não estamos prestando atenção a Deus e seus caminhos, estamos indo na direção errada. Você já tomou um caminho errado na sua vida? Deus mandou você ir para um lugar e você fez outra coisa. Deus mandou você fazer isso e você fez aquilo. Quem já tomou um caminho errado na sua vida? Quem aqui já teve uma voz profética sobre a sua vida, falando sobre o que Deus iria fazer e você escolheu viver os seus próprios planos? Então, com frequência, estes caminhos errados nos levam a lugares escuros e destrutivos. Provérbios fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim são os caminhos da morte. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes você pensa estar no caminho certo, mas é um caminho que vai te levar à destruição, porque Deus tem falado com você, não entra nesse caminho. Não fui eu que abri essa porta, não fui eu. O povo de Judá não deu atenção ao que Deus estava falando. Será que você vai fazer a mesma coisa? Será que você vai repetir o mesmo erro? Ou você vai fazer algo, ou você vai dar sua atenção para Deus? Porque é muito ruim a gente estar no relacionamento e não dar atenção. E por inúmeras vezes eu me pego nessas situações. E ontem, quando o Espírito Santo falou, Léo, posso ter sua atenção? Era 4h pouca da manhã. Eu estava horas passando no Instagram, videozinho de futebol, de paisagem, palavras. E a gente vai se cansando disso. Isso vai tomando a nossa atenção. Isso vai roubando o nosso coração. Isso vai nos entulhando. E às vezes eu não dou tanta atenção para minha esposa como eu deveria dar. E eu me ajoelhei, e eu chorei, pedi perdão a Deus, e eu falei, Lorena, me perdoa, porque eu acho que eu não tenho sido um bom marido com você. Eu não tenho dado a atenção que você merece. Porque o que o diabo quer é que você fique preocupado com um monte de coisa. E você sabe que existem iscas que são atrativas. E existe algo que se chama distração. Às vezes você tem uma agenda lotada. Às vezes você está preocupado na criação dos seus filhos. Às vezes você está buscando por algo a mais. Sempre é uma coisa tentando roubar a sua atenção, tentando tomar o seu tempo. Quanto tempo você fica no celular? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Se você botar um aplicativo aí de quantas horas você usa isso aqui, você vai ver que você não dá o dízimo do seu tempo. Uma vez eu estava ali na sala de oração, orando, buscando a Deus. Quantas vezes aqui sozinho, pedindo, Jesus, derrama um avivamento sobre a nossa igreja. Pai, derrama, Pai, algo poderoso sobre a nossa igreja. Derrama uma unção, Jesus. Porque só a tua unção vai fazer a gente transformar a nossa comunidade. Só a tua unção vai fazer a gente ser uma igreja diferente, uma igreja relevante. Nós vamos ter casamentos saudáveis. O divórcio não vai ser mais a nossa realidade. As brigas conjugais não vão ser mais nossa realidade. A fornicação não faz mais parte da nossa vida. Porque é a unção de Deus. E Deus falou, Léo, eu não quero só o dízimo do seu dinheiro. Eu ouvi isso do Espírito Santo, cara. Ele falou, Léo, eu quero o dízimo do seu tempo. É o mínimo que você pode me dar. Quantas horas tem um dia, irmãos? Qual que é o dízimo de 24 horas? Você passa 2h40 na presença de Deus? Não em solidão, mas em solitude. Ouvindo a voz dele. A vida, irmãos, a vida está o tempo inteiro nos impondo a olhar para baixo. As pessoas estão assim, ó,
O tempo inteiro. Aonde vão? Você não vê mais numa mesa uma família, às vezes, batendo um papo, conversando, perguntando como é que foi o dia. Porque a gente está preocupado o tempo inteiro com os likes, com as mensagens, se estão marcando a gente no Instagram ou não. E é tão bom ouvir a voz de Deus, porque Deus te traz para o caminho. É igual o GPS, o Espírito Santo, ó. Você entrou ali, ó, mas à direita, a 100 metros, você vai retornar para o caminho. Porque Ele é misericordioso. Chegou o tempo da gente começar a olhar para cima. Chegou o tempo dos nossos olhos estarem focados em Deus e naquilo que Ele está fazendo. Chegou o tempo da sua atenção ser a melhor possível para Jesus. Porque só assim você vai ouvir a voz dEle. Só assim você vai entender que Deus ainda fala. Ele não mudou. Ele falou o que é a palavra: céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. E Deus nos convida nessa noite. E a pergunta que Ele faz é: posso ter a sua atenção? E se você não sair daqui hoje convicto que a sua atenção para Deus tem que mudar, você vai continuar errando nas mesmas coisas. Você vai continuar perdendo tempo e gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não sustenta, naquilo que não te transforma, naquilo que não faz de você alguém mais parecido com Jesus. Porque o desejo de Deus nessa noite é: eu quero a sua atenção. Quantos casamentos são destruídos porque não tem comunicação em casa? Quantos relacionamentos de pai para filho são destruídos porque o pai não pergunta como é que o filho está? Irmão, existe uma coisa que assim marcou a minha vida. Foi o relacionamento que eu tenho com meu pai. Eu conversava de tudo com ele. Meu pai sempre foi meu melhor amigo. Alguém que, às vezes eu estava num momento ruim na minha caminhada, e só de eu chegar em casa ele já sabia que eu estava mal. Isso é o quê? Intimidade. Ao longo dos anos você vai tendo isso, com pessoas que você vai convivendo. Meu pai perguntava: o que aconteceu? Eu falei: não, pai. Aquela de chavada: não, pai. Não, aconteceu alguma coisa. Intimidade, irmãos. O tempo inteiro o diabo quer que você olhe para baixo. Você seja um recipiente só de coisas que ele vai entulhando em você. E aí você perde a criação do seu filho. E aí você perde a convivência, o amor, a admiração pelo seu marido, pela sua esposa. Porque não existe mais, sabe, aquela intimidade de você bater papo e perder as horas. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Loiane, ainda ela não gostava de mim ainda. Mas, irmãos, eu passava horas no telefone com ela. E era tão bom. Porque é algo ali, ó. E às vezes a gente vai perdendo isso durante a caminhada, sabe? A gente vai perdendo a admiração. A gente vai perdendo a intimidade. Porque são coisas que vão afetando e vão roubando você. Mas Deus hoje, Ele nos convida nessa noite a olharmos para cima. Amém? Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. A palavra de Deus é poderosa. Posso ter sua atenção? Primeiro a gente vai dar atenção para Ele. Amém? Você está disposto hoje a dar sua atenção para Jesus? Você está disposto hoje a falar: Jesus, fala que o teu servo ouve. Uma vez eu contei aqui, em 2017 eu fui numa conferência em Curitiba, chamada Conferência do Fogo. Irmãos, pensa numa conferência. Pensa no poder de Deus. Pensa se você não suportar a glória de tanta maravilha que a gente viu lá. E eu ouvi um pastor chamado Eric Gilmore, um americano.
E ele tem uma escola que se chama Escola da Presença. Ele vai em de igrejas e igrejas ensinando as pessoas a buscarem a ter intimidade com Deus. E eu nunca vou esquecer o que aquele homem disse. Ele falou que uma vez o pastor, amigo dele, falou assim: Eric, eu vou pregar numa cidade, eu queria que você fosse comigo. E aí ele foi. E aí antes deles saírem, e o pastor começar a dirigir o carro, o pastor falou assim: vamos orar, Eric. E aí o Eric falou, ele começou a orar, ele começou a falar em línguas, ele começou a tremer. Muito esforço, sabe? Muita força. E ele terminou. E aí o pastor falou assim: agora eu vou orar, Eric. E o pastor falou: Espírito Santo, manifesta a sua presença. Irmãos, o Eric falou que o pastor só falou aquilo. Entrou uma glória naquele carro. Encheu, tomou aquele carro. E aí ele falou, o Espírito Santo falou com o Eric. Falou: Eric, às vezes mais vale um pouco de adoração do que muito esforço. Às vezes a gente quer se esforçar muito, sabe? E às vezes, através da nossa performance, a gente quer mostrar para Deus que a gente realmente está buscando Ele. Porque agora eu estou indo em todos os cultos. Agora eu leio a palavra todo dia. Agora eu jejuo. E isso tudo é muito bom, isso a gente deve fazer. Mas não é isso que manifesta a glória de Deus. O que manifesta a glória de Deus é um coração quebrantado e contrito. O que manifesta a glória de Deus é como se você falasse as palavras do salmista Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A um coração quebrantado e contrito, a um olhar que busca atenção, Deus jamais se negará. Então essa noite é a noite de você começar a olhar diferente para Jesus. O seu momento de oração vai mudar. Você vai começar a ter experiências que você não tinha, porque você entendeu que vale mais um pouco de adoração do que muito esforço. Vale mais você se render na presença do que você mostrar para Deus aquilo que você está fazendo. Isso aconteceu com o irmão mais velho do filho pródigo. O pai fez uma festa para aquele filho que estava longe. E ele falou assim: eu vou receber o meu filho com todo o amor que ele merece. E aquele filho era um filho que tinha dado muita tristeza para o seu pai. Pegou herança. Quando ele pega a herança, ele fala assim: pai, para mim você é morto. Porque herança você só recebe se alguém morre. Plano terreno. E o pai virou para o filho. O filho virou para o pai: pai, me dá minha herança, porque para mim você é morto. E foi gastar com as prostitutas e com tudo mais. Um dia ele caiu numa poça de lama. E você sabe a história. A Bíblia fala que ele caiu em si, Lucas 15. Ele falou: voltarei para a casa do meu pai. Ele estava comendo comida de porco. Quantas comidas ruins você está experimentando aí no mundo porque você está longe da casa do pai? Quantas ofertas estão te fazendo porque você está longe da casa do pai e você não consegue discernir? Porque você só quer viver o seu prazer. Você não quer dar prazer para ele. Chegou a noite de você começar a dar alegria para o pai. E o pai prepara uma festa para o seu filho que estava longe. Que estava perdido, mas foi encontrado. E o irmão mais velho fica irado. Porque ele estava na casa do pai. E ele acusa o pai: pai, eu tive com o senhor a minha vida inteira e você nunca fez nenhum cabrito para mim, para me alegar com meus amigos. Às vezes, por a gente querer mostrar para os outros que a gente está fazendo as coisas, às vezes a gente busca reconhecimento, a gente se esquece de desfrutar da presença. A gente se esquece de desfrutar o quão é bom, cara, você servir alguém. O quão é bom você orar por alguém. O quão é bom você ofertar na vida de alguém.
Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de dar livro para os outros. Porque as pessoas podem roubar sua roupa, o seu dinheiro, elas podem roubar tudo de você. Mas eu nunca vi ninguém que rouba conhecimento. Conhecimento é tudo. Então assim, comece a ser generoso. Comece a dar atenção para quem está do seu lado. Às vezes essa pessoa não está buscando um reconhecimento, mas é alguém de valor. É alguém que precisa de uma palavra de afirmação sua. É alguém que precisa ouvir uma palavra encorajadora. É alguém que precisa ouvir uma palavra, irmão, que vai encorajar ela e ela vai assim, cara, eu posso. Porque alguém acreditou em mim. Alguém falou que eu poderia viver isso. Então é possível, irmãos. Nós somos aqueles que encontram ouro no lixo. Nós somos aqueles que dão valor e não denigrem os outros. Nós somos aqueles que vivem a realidade dos céus na terra. Você crê nisso nessa noite? Você toma posse dessa palavra? Você entende que você precisa dar atenção para Jesus hoje? Quanto tempo da sua vida você andou distraído? Você não se importava com o que Jesus pensava. Mas isso trouxe coisas ruins para você. E pela graça, pela misericórdia dele, que é grande, que a cada manhã se renova. Quando o sol nasce, cara, quando o sol nasce, você tem a oportunidade de recomeçar. Então, se você estava sendo um mau filho, amanhã de manhã você pode ser um bom filho. Se você estava sendo um péssimo marido, você pode ser um ótimo marido. Eu estou sendo vulnerável aqui, irmãos, para que você entenda que não é porque eu sou pastor que eu não preciso melhorar ou mudar. Todo dia, irmãos, eu dobro meu joelho na presença de Deus. Eu falo, Jesus, muda a minha vida. Muda o meu caráter, Pai. Eu choro diante dele. Porque eu sei que sem ele eu não sou nada, cara. Porque eu dou valor ao que ele fez por mim na cruz. Eu não quero dar o meu pior tempo para ele. Eu não quero ser só mais um pedinte. Só mais um que busca ele pelo que ele pode dar. Fala, Jesus, eu quero te buscar por quem o Senhor é. O Senhor é o meu Pai, o meu Rei, o meu Redentor, o meu Salvador. O Senhor que me escolheu, Jesus. Quando minha mãe estava grávida, ela se batizou. E eu estava no ventre dela, então eu já fui escolhido no ventre da minha mãe. E eu tomo posse disso, cara. E eu falo, Jesus, não deixa eu ser mais um hipócrita, Senhor. Mais um, Jesus. Eu quero ser um filho que bota um sorriso no seu rosto. Quem aqui tem filho? Você não fica feliz quando seu filho faz algo que te deixa alegre? É legal? Tirou uma nota boa. Fez uma surpresa para você. Pô, tem preço que pague isso. Assim, comece a dar um sorriso, colocar um sorriso no rosto de Deus, cara. Se Jesus olhar para você e sorrir, falar assim, você é fiel, filho. Você é fiel, filho. Você foi fiel no pouco, filho. Sobre o muito eu vou te colocar. Então, seja fiel agora. Dê o seu melhor, cara. Está no teu trabalho, dá o melhor, cara. Está no treino, dá o melhor. Corre mais que todo mundo, meu. Agora, passa tempo, cara, e seja excelente. Dê a sua atenção, cara. Ouça pessoas que te amam. Não pessoas que querem o que você tem. Não pessoas interesseiras. Ouça pessoas que caminham contigo. Honra teu pai e tua mãe. Ah, não, mas o meu pai não foi o melhor pai. A minha mãe não foi a melhor mãe, mas ela é tua mãe, cara. Eu sei que Jesus está falando com alguém aqui. Isaías fala que ele gravou a gente na palma da mão dele. E ainda que o nosso pai e a nossa mãe tenham esquecido da gente, ele jamais vai esquecer da gente. Ele nunca vai te esquecer. Jesus nunca vai esquecer você.
Jesus nunca vai te esquecer, cara. Teus amigos podem te abandonarem. Tua igreja pode abandonar você. Jesus nunca vai abandonar você, porque Ele te ama. Então dê sua atenção para Ele. Dê sua atenção. Segundo ponto. Respondendo essa pergunta de Deus, posso ter sua atenção? Que nós o responderemos, amém? Olha o que Ele diz. De eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido. Jesus, eu te amo, Pai. Eu amo a sua presença, Jesus. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus chamou você. Jesus chamou você. Ele te chamou. Ele te levantou como nação eleita. Então o que Ele fez? Ele te elegeu. E Ele falou, vocês são o meu povo santo. E eu chamei vocês. Esse povo de Judá, Jesus chamou eles repetidas vezes, e eles não responderam. A pior coisa é alguém te chamar, a pior coisa é alguém pedir a sua atenção e você não dá, você não corresponder. Só que em razão do sacrifício de Cristo e do perdão dos nossos pecados, não estamos mais separados de Deus. Isso é lindo, irmãos. Hoje a gente não depende mais de profetas para compartilhar a mente e o coração de Deus. Eu fico animado toda vez que eu penso sobre esse novo paradigma. Você sabe o que é um paradigma? O conceito de paradigma remete aos modelos de comportamento que regem a sociedade. No Velho Testamento, um homem era escolhido para entrar no Santo dos Santos. E se ele tivesse em pecado, quando ele entrasse naquele lugar, se ele tivesse qualquer, ele caía morto. Porque aquele lugar era um santo lugar. A presença de Deus era manifesta naquele lugar ali. Então tinha que ser alguém escolhido, alguém separado. Jesus vem e quebra esse paradigma. Como, Léo? Você precisa entender que antes de Jesus, a mente e o coração de Deus era compartilhada através de seus profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, vários profetas. Deus levantou durante a história para falar, para compartilhar a mente e o coração dele. Só que Jesus, irmãos, Jesus quebrou esse comportamento na cruz. Jesus quebrou esse paradigma, esse conceito. Quando o véu se rasgou. O véu, irmãos, era uma grossura. Era um véu muito grosso. Só alguém que podia, só o sacerdote podia entrar ali. Irmão, quando Jesus é morto na cruz, ele dá o último suspiro, o véu do templo se rasga, meu irmão, de cima para baixo. Agora o acesso é dado para todo mundo. Você não precisa mais de alguém para falar do amor de Deus para você. Hoje você precisa ir, e você vai em nome de Jesus. O véu que separava já não separa mais. Porque a gente olhava para o sacerdote e falava, ele é um santo homem, eu sou um pecador. Jesus, ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Ele fala assim, você pode ir aonde os meus escolhidos foram, se você crer. Então agora cabe a cada um de nós aqui nessa noite ser um sacerdote hábil, justificado e responsável pela maneira como você escuta a Deus. Então a revelação de outra pessoa só deve complementar o que estamos ouvindo pessoalmente do nosso Criador. Amém?
pela graça e pela misericórdia dele. Às vezes ele pega assim um cara que nem eu, que ninguém dava nada, muito ruim. Ele fala assim, eu vou usar esse cara aí para falar com as pessoas aqui nessa noite. Mas melhor do que Deus usar a minha vida para falar para você, Deus ele quer se manifestar pessoalmente para você. A voz dele é muito mais maravilhosa que a minha. A voz dele é incomparável. Então, quando Deus usa a minha vida para falar para você algo, precisa ser algo que ele já esteja ministrando ao seu coração. Precisa ser algo que você, no seu secreto, você tenha ouvido ele falar. Então, responda ao chamado dele. A verdade que nos é revelada deve proporcionar crescimento em nossa capacidade de escutar a voz de Deus. Por isso que a gente prega, irmãos, para que você cresça, para que você amadureça, para que você pare de tomar leitinho e comece a comer um alimento mais sólido. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo nessa noite, a voz do Espírito Santo aqui? Chegou o tempo de você deixar as coisas de criança do lado. Agora você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de Jesus, cara. Você crê nisso? Quando uma revelação ou uma verdade não provém de Deus, ela se torna religião dentro de nós. Deus te chama, Ele quer revelar o coração dele para você. Mas existem verdades que não são a verdade de Deus. Existem verdades que são conceitos que a gente mesmo cria. Então, quando você se acha autossuficiente, e eu já conversei com alguns atletas, e eles falam, Léo, no mundo do futebol tem muita vaidade, tem muito orgulho. O cara faz um bom jogo, o cara ganha um título, os clubes começam a procurar ele começa a se achar o cara. E aí ele deixa de lado aquilo que o levou a conquistar isso. Ele perde a humildade, ele esquece de onde ele veio, ele esquece os princípios que o pai e a mãe passaram, e aí ele se acha autossuficiente. Porque a mídia, que um dia está falando que ele é o cara, daqui a 2 meses, vai falar que ele é um bandido, que ele não presta para nada. Então, assim, seja alguém que corresponda à voz de Deus, mas seja alguém que não esqueça o que te trouxe até aqui. Amém, irmãos? Amém? Eu nunca vou esquecer as dificuldades que eu passei. Por quê? Porque o que eu passei me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. E não é dinheiro que vai me corromper para a glória de Deus, irmãos. Não é mulher para a glória de Deus. Não é fama para a glória de Deus. Porque eu estou escondido nele, cara. E eu peço, Jesus, me guarda. E quando você está escondido nele, pode vir a tentação que for, meu irmão, não toma você. Pode vir o convite que for, não toma você. As maiores glórias, as maiores honras, isso não pode tomar do seu coração aquilo que Jesus fala, que é mais precioso do que uma medalha de um título grande que você já ganhou. Você é alguém que lhe deu um título, nação eleita, eu te chamei, sacerdócio santo. E se você ganha dinheiro ou não, se você tem uma condição boa ou não, isso não define quem você é nele. O mundo define as pessoas assim, rico, pobre. O mundo sempre está apontando, craque, perna de pau. Ah não, esforçado, não, tem o dom. Jesus não olha para nada disso, cara. Jesus olha para o nível que você está correspondendo a Ele. Você sabia que Jesus tinha 12 discípulos? Amém? Quem que às vezes ele levava para orar com ele no monte? Vamos ali no deserto ali passar um tempo. Pedro. Mas quem que era o discípulo amado? Quem que encostava a cabeça dele no peito de Jesus? João, não é? O que isso me diz? Que o nível de resposta que você tem para Jesus
ou de intimidade que você quer com Ele, depende muito da tua fome e do quanto você tem correspondido à voz que clama no deserto. Tem gente que ouve mais a voz de Deus, por quê, Léo? Porque passa mais tempo com Deus. Amém? Tem gente que, às vezes Deus fala assim, ora por cura, quero curar aquela pessoa. E você vai na autoridade do Espírito Santo, por quê? Porque você viu que não veio de você, veio do Espírito Santo. Então, quanto mais você vai obedecendo a Ele, quanto mais você vai correspondendo ao chamado dEle, mais você vai crescendo em graça e favor. E você se torna um agente do reino. Então, quando uma revelação ou uma verdade não provém de Deus, ela se torna religião dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Religião traz morte, pois estabelece princípios sem que haja relacionamento. É muito ruim quando você está com uma pessoa que você não tem intimidade, você fica meio travado assim, você quer puxar um assunto. Não rola porque não tem intimidade. Agora, quando tem intimidade, você perde o tempo, cara. A conversa é boa. Porque se estabeleceu um princípio de relacionamento ali. Amém? Então você precisa ser um bom mordomo da voz de Deus. E você deve sempre responder ao chamado dele. Amém? Então, o último ponto para a gente terminar. Posso ter sua atenção? Claro, Jesus. Porque nós iremos andar para frente, amém? Você vai andar para frente nessa noite? Você vai andar para frente nessa noite? Olha o verso 24. Andaram para trás e não para frente. Deus falando do seu povo, Jeremias 7. Andaram para trás e não para frente. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos aqueles que andam convictos daquilo que Jesus já nos prometeu. Então eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu coloco os meus olhos nas coisas que estão diante de mim e eu avanço nisso. Jesus não te chamou para andar igual caranguejo não, cara. Jesus te chamou para andar para frente, para crescer. Olha, mas eu sei que de vez em quando tem que dar um passinho para trás para dar um passo maior. Amém? Mas a projeção, o progresso tem que ser para frente, crescendo, tendo mais intimidade com Deus, andando para frente, andando para o seu alvo, Jesus. O chamado celestial de Deus está em seu Filho, Cristo Jesus. Existe um chamado celestial aqui para todos nós. Mateus 28, verso 18. Vão, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não importa a sua profissão, não importa o seu lugar, a sua esfera de atuação, o lugar que você tem influência, você foi chamado para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer discípulo. Não alguém igual a você, mas alguém igual a Jesus. Os meus discípulos, eu não projeto neles o Léo. Eu não quero mais Léo disparado por aí. Eu quero Jesus neles. Eu não quero que eles sejam parecidos comigo. Eu quero que eles sejam parecidos com Jesus, com o Espírito Santo. A pior coisa é quando você ganha um discípulo para você. Que no dia que você falhar ou decepcionar ele, você pode colocar alguém no inferno. Por isso que o chamado celestial em Cristo Jesus é ganhar as pessoas para Ele. Amém? Vamos andar para frente? Ló olhou para trás e virou o quê? Vamos aí, quem conhece a Bíblia aí?
Você já olhou para trás e ficou paralisado às vezes? Quando você deveria ter olhado para frente? Uma crítica que você recebeu? Você deixou aquilo entrar no teu coração? Uma falha que você teve? Quero convidar vocês a ficarem de pé nessa noite. Jesus está aqui, amém? Será que essa palavra encontrou algum coração aqui nessa noite? Sedento? Vamos lá, gente, vocês estão aqui? Onde estão os filhos? Onde estão aqueles que andam para frente? Chega de ficar para trás, cara. Chega de olhar para trás. Chega de você olhar para o seu passado. Esquece o que você fez ontem. Olha, mas ontem eu fiz algo terrível. Ontem eu traí minha esposa, Léo. Ontem eu inventei algo de alguém. Ontem eu passei alguém para trás, Léo. Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo. Chamar o pessoal aqui do louvor. Seu alvo é Jesus. Amém? É Ele que você deve perseguir. É Ele que você deve olhar e falar assim: Jesus, o Senhor é a minha maior referência. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Irmãos, a gente vai cantar um louvor aqui, o Espírito Santo vai manifestar a glória dele aqui. Mas você precisa só colocar sua atenção em Deus. Você precisa só corresponder a Ele. E você precisa andar para frente. Deus, Ele quer falar com você aqui. A voz de Jesus é inconfundível. A voz de Jesus, ela é tão clara como a luz do sol. Você já viu o sol nascendo? Ele vem varrendo a escuridão. Jesus, ele varre qualquer pecado da sua vida. Jesus, ele varre qualquer vício da sua vida. Jesus, ele varre qualquer culpa que você carrega. Talvez você tenha carregado a culpa de um filho que não foi amado. Libera isso na cruz hoje, cara. Talvez você tenha carregado um vício. Talvez você entrou aqui, Léo, eu tenho um problema com mentira. Eu não consigo ouvir essa voz, Léo. Essa voz durante alguns anos da minha vida se tornou estranha, eu não consigo mais reconhecer. Eu não consigo mais dar atenção. Eu não consigo mais, ouvir ele me chamar. Um dia Samuel, ainda criança, ele ouviu alguém chamá-lo, Samuel, e ele achou que era o profeta Eli. E ele foi até o profeta Eli, e acordou o profeta Eli e falou: você me chamou? Ele falou: não, eu não te chamei. Samuel voltou a dormir, e a voz soou mais uma vez. Samuel, ele foi de novo lá acordar ele. Alguma coisa Deus está falando aqui nessa noite, irmãos. E ele falou: eu não te chamei, Samuel. E ele voltou a dormir. E é a terceira vez a voz: Samuel. E aí ele foi falar com o profeta Eli. E aí o profeta Eli falou o quê? Ele entendeu que era Deus chamando Samuel. E ele falou assim: na próxima vez que você ouvir a sua voz, você fala assim: fala, Senhor, teu servo te ouve. Hoje. Fala, Senhor, teu servo te ouve. Feche seus olhos agora. Ouça Deus te chamar agora pelo seu nome. Ouça Ele chamar você, assim como Ele chamou Lázaro.
lá no livro de João, Lázaro há 4 dias de morto. Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto ressuscitou, diante da autoridade e do poder daquele que carregava vida e vida em abundância. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Jesus declara vida sobre você hoje. Não ande mais em morte. Não ande mais nos seus sonhos, nos seus planos. Não deixe os elogios roubarem quem você é. Quando alguém te elogiar, saiba receber um elogio, mas não deixe entrar no teu coração e roubar o teu caráter e a tua humildade de servo e serva do Senhor. Você pode falar? Fala: Senhor, teu servo te ouve. Fala aí para ele te ouvir, cara. Fala com fé, cara. Chega de andar com a aguinha na canela. Jesus está chamando você para o fundo, para as profundezas da sua presença. E sabe o que é mais legal? Quanto mais fundo você vai em Deus, você não consegue alcançar, cara, porque a presença dele é ilimitada. Não existe profundidade em Deus que eu e você possamos alcançar. Sempre haverá mais. Sempre haverá mais. Existem dons disponíveis para você aqui. Existe poder de Deus. Mas olha, dá sua atenção para Ele hoje. Ouça Ele falando: eu posso ter sua atenção. Eu posso ter a sua atenção. Até quando você vai andar distraído? Até quando você vai calar o seu ouvido? Oh, Jesus. Vamos.